Oi, meus amores, e aí, tudo bem? Estamos de volta, que bom! E nesta aula de hoje, iremos falar sobre o realismo e o romantismo, que são estilo artístico até então desconhecido por vocês, mas são estilos bem interessantes de conhecer. Então, bora aprender! Bom, pessoal, o realismo ele é um estilo artístico do final do século XIX que nasceu na Europa, mais precisamente na França. Com duração de pelo menos 2 décadas, o realismo ele ganhou outros países europeus e americanos. O movimento ele nasceu num cenário de mudanças, transformações e descobertas da sociedade da época. Abordando temas do cotidiano e criticando a sociedade burguesa da época, o realismo veio para retratar a realidade das pessoas. A principal característica do realismo é a tentativa do pintor se aproximar o máximo da realidade. Recusa a evasão e dá maior nitidez à definição na pintura, na tentativa de captar as cores como as vemos. Então, nas artes, assim como na literatura, percebe-se na segunda metade do século XIX uma reação ao sentimentalismo exacerbado, com característica do romantismo, e ao artificialismo comum do neoclassicismo. O tema retratado pelo artista, de certa forma, passa a determinar a técnica utilizada. Aqui nós observamos a mudança temática radical entre o movimento romantista e o realismo. O nome do quadro a seguir são Dois Homens Observando a Lua, de Gaspar David Friedrich. O nome da pintura por si só nos dá uma das características mais importantes do romantismo, que é a evasão. Vamos analisar esta obra? Na obra de Friedrich, os homens se encontram de costas para quem observa o quadro, conduzindo o olhar do espectador para a natureza. A lua ocupa o centro da tela e a árvore em primeiro plano toma quase todo o plano pictórico. O declive acidentado e a árvore retorcida obrigam o intérprete a encontrar beleza na natureza bruta e na incomensurabilidade de um mundo que parece esmagar os homens, mas que, por isso mesmo, enche-o de admiração. O foco da arte realista é outro, o próprio homem. Se há algum esmagamento, ele não ocorre por forças místicas do mundo, mas pelas próprias relações sociais que surgem como fatores determinantes de como as pessoas vivem. A beleza deve estar no cotidiano, mesmo que miserável. A arte nas mãos de Honoré Daumier, por exemplo, vai além do belo pelo belo, devendo seguir como expressão de denúncia social. Aliás, a história do pintor nos dá uma boa ideia do realismo na pintura. Nasceu em 1808 em Marsella e morreu em 1879 em Valmodóis. Na adolescência, ele começa a se interessar por artes e teve aulas no ateliê de um ex-aluno de David. Ele trabalhou como ilustrador. Em 1831, por causa de uma caricatura na qual ridicularizava o rei Luís Felipe, foi preso. Em liberdade, assina contrato com revista de ilustração e caricaturas de Paris. Em 1843, ele produziu litografias sobre os inconvenientes do transporte ferroviário. Desse estudo, ele produziu O Vagão da Terceira Classe, que tem a intenção dele era descrever com maior precisão a realidade social ou humana, quase como um documentário. O artista ele acreditava que havia uma luta entre o homem e a natureza. A natureza não era confidente do sujeito.
ou luta entre classes sociais. A realidade seria determinada pelas questões materiais e havia momentos na simplicidade do cotidiano que poderiam revelar muito sobre a condição humana. Realismo e impressionismo são duas coisas bem que parecidas. Por exemplo, a mulher em primeiro plano, ela olha fixamente para o espectador, numa atitude de resignação, mas também de acusação. A criança que se recosta nela dorme, denunciando o cansaço. Os detalhes da imagem são surpreendentemente perturbadores. A mulher em primeiro plano olha fixamente para o espectador numa atitude de resignação, mas também de acusação. A criança que se encosta nela dorme, denunciando o cansaço. Alguns passageiros do segundo plano também olham para a frente numa atitude de desafio ao olhar de quem os observa. A mulher ao lado amamenta o filho, olha a tudo e a todos. Trata-se da apoteose do cotidiano. A obsessão pelo real pode ser observada em algumas das obras significativas desse período. A francesa Rosa Bonheur se especializou na que manifesta numa pesquisa quase científica voltada para a representação figurativa. Um outro exemplo dessa influência entre ciência e arte pode ser percebido no quadro A Clínica de Agnew, do americano Thomas Eakes. Pintor realista, ele provocou polêmica ao pintar uma cirurgia de câncer de mama feito pelo Dr. Agnew diante de uma galeria de estudantes e médicos. Outro pintor que provocou controvérsia foi Gustave Courbet, influenciado por Velázquez, vale-se do claro e escuro para dar dramaticidade ao cotidiano dos trabalhadores. Os quebradores de pedra, por exemplo, a pedido de um diplomata turco, Gustave Courbet, produziu uma das mais polêmicas obras de arte. Trata-se do quadro A Origem do Mundo, uma representação realista de público de uma mulher deitada de pernas abertas. Não se vê o rosto da modelo, apenas o seu quadril expostos. A imagem incomoda até hoje. Em 2009, livros com essa imagem na capa foram confiscados em Portugal. E em 2011, páginas do Facebook que tinham essa imagem foram tiradas do ar. As características do realismo são as seguintes: oposição ao movimento romantista, reprodução da realidade, linguagem comum, temáticas sociais e o cotidiano, apego com o presente, ausência de heróis, histórias protagonizadas por pessoas comuns, análise crítica da sociedade e análise crítica da sociedade. Outros pintores e obras do realismo. Os principais artistas do realismo e suas obras: Gustave Courbet, com a obra Os Quebradores de Pedra, Um Funeral de Ornam, Bom Dia Senhor Courbet, O Ateliê do Artista, O Sono, O Mar Tormentoso. Aí nós temos também Edouard Monet, com as seguintes obras: O Cantor Espanhol, Música dos Jardins dos Tulherias, Olímpia, Almoço na Relva, que também foi uma obra bastante polêmica, Le Bacon, também, que é uma outra obra de Edouard Monet. Aí nós temos Honoré Daumier, com as seguintes obras: Gargantua, A Pagem e a Cortina, A Farsa Acabou, O Melodrama, O Vagão da Terceira Classe, O Levantamento, O Conselho de Guerra. Aí nós temos também um outro artista chamado Jean-François Millet, que tem as seguintes obras: O Semeador, Os Catadores, Ângelos, Os Coletores de Ninhos.
São apenas algumas das principais obras que eles utilizavam como denúncia social, certo? Aí nós temos Theodore Rousseau, com o mercado da Normandia, a aldeia de Barbizon, pôr do sol sobre a floresta, o sol perto de Arbonne. E aí nós temos Jules Breton, representação de um calvário, o fim de um dia de trabalho, arco-íris no céu, a canção da cotovia, verão. E Jean-Baptiste Camille Corot, La Rochelle, entrada do porto, lembrança da morte lembrança de Mortefontaine, Vila de Alfred, vacas numa paisagem pantanosa. Adolphe Menzel, outro artista, com as seguintes obras: A Janela Francesa, Sala de Estar com Irmã de Menzel, Entardecer no Jardim de Tulherias, Voltare na Corte de Frederico, Concerto da Flauta. Aí vem outros artistas também, como Edvard Hoppe, que pintou obras como Noite Azul, Sombras da Noite, Moça na Máquina de Costura, Casa Perto da Estrada de Ferro, Automate. É apenas alguma das obras também desse artista. Então, o realismo também ele acabou chegando até o Brasil, que na história das artes, da maneira institucional no Brasil, começa com a vinda da família real, que traz para o Brasil a missão artística francesa, como Taunay e Debray. São dois artistas que vieram nessa missão. Eles deixam uma grande quantidade de quadros que registram o cotidiano no Brasil. Então, em 1826, a Academia Imperial de Belas Artes abriu seus cursos. Surge uma arte acadêmica que abrangia retratos, temas bíblicos e históricos, como a Batalha do Havaí, Independência ou Morte, de Pedro Américo, que exemplificam esse tipo de arte. Mas foi com Almeida Júnior, que viveu entre 1850 a 1899, que alterou os rumos da pintura dita acadêmica aqui no Brasil. Então, depois de concluído o curso de Belas Artes, ele recebeu uma bolsa de estudos dado pelo imperador e viveu em Paris entre 1876 a 1882. Quando ele retornou para o Brasil, ele expôs quadros com temática mais cotidiana, como leitura, picando fumo e o violeiro. Nas duas últimas, observa-se a inspiração regionalística, alterando os temas consagrados pela academia. A imitação dos clássicos e dos temas mitológicos ou heróicos cede lugar para o cotidiano. Os grandes nomes dessa nova vertente artística são Belmiro Barbosa de Almeida e Benedito Calixto. Bom, pessoal, esse aqui foi a nossa aula de artes, falando sobre o realismo da Europa e um pouquinho dele no Brasil. Também temos uma pincelada sobre o romantismo, que também se une ao realismo. E eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima, se Deus permitir.